Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Narrativas Bíblicas, um método homilético, um método para você apresentar o Evangelho para alguém. Homilética é a arte da pregação. Existem alguns métodos dentro da homilética, métodos de pregação da Palavra de Deus. Talvez os mais conhecidos sejam o temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O método narrativo é um método até certo ponto novo, até certo ponto desconhecido, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai aprender, e eu tenho certeza que vai ser muito útil na sua vida, na sua caminhada cristã, não somente para pregar a palavra de Deus, mas para estudar e aprender do texto bíblico, estudar a Bíblia e aprender do texto bíblico, ok? Vamos então ao nosso curso de narrativas bíblicas. O que são narrativas, né? Bom, narrativas são histórias. Porém, quando nós falamos de histórias da Bíblia, nós preferimos usar o termo narrativas, porque quando a gente fala de histórias, pode dar a ideia de histórias, de que a gente está contando uma história, algo inventado, algo que não tem fundamento na verdade, ok? Bom, já peço perdão a você que está acompanhando esse vídeo por esse barulhinho que você está ouvindo aí ao fundo. É o aparelho de ar-condicionado aqui do nosso gabinete, mas eu creio que você vai compreender bem. O áudio não vai ser assim muito bom, muito perfeito, mas eu creio que vai servir para você aprender bem os princípios aqui de narrativas bíblicas, ok? Vamos voltar então aqui ao nosso assunto. Bom, cerca de 70% da Bíblia foi escrita em método narrativo, né? Através das narrativas bíblicas. Melhor dizendo, em linguagem narrativa. 70% da Bíblia, então, foi escrita em linguagem narrativa. Por exemplo, os livros do Antigo Testamento, os livros de Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Neemias, Daniel, Jonas e Ageu, são escritos quase que totalmente em linguagem narrativa. Também boa parte do Êxodo, boa parte do livro de Números, do livro de Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, do livro de Jó, usam essa linguagem, que é a linguagem narrativa. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, que contam a história do ministério de Jesus aqui na Terra, e temos também o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, portanto utiliza também essa linguagem narrativa, ok? Nós podemos afirmar então que Deus escolheu o método histórico narrativo para revelar ao homem através de uma sequência cronológica de pequenas e grandes histórias em que pessoas, lugares e coisas concretas fizeram parte dos inúmeros cenários. As histórias bíblicas trazem ensinamentos para as mais variadas situações da vida cristã e também trazem no bojo conceitos que determinam o rumo da teologia. Aqui é uma coisa importante, um parágrafo que eu quero fazer. Quando estudamos teologia, nós aprendemos que nós não devemos formular uma doutrina em cima de um texto histórico. Porém, esses textos históricos, esses textos narrativos, eles estão eivados de conteúdo teológico. A gente não pode desprezar o conteúdo teológico que estão por trás desses textos históricos ou narrativos, como nós escolhemos chamar aqui. No entanto, com raras exceções, a Igreja Evangélica costuma fazer uso das narrativas bíblicas e apenas para ensinar as crianças. Não que as crianças não tenham importância na igreja, pelo contrário, elas têm que ser ensinadas, bem ensinadas desde a mais tenra idade, mas o que nós vemos é que a maioria das igrejas usa as histórias bíblicas somente para ensinar as crianças no ministério infantil, na EBD, na EBF, enfim. Elas não têm utilizado as narrativas bíblicas como ferramentas para o ministério da pregação e muito menos para o preparo teológico dos seus candidatos ao ministério. Ok? Vamos lá. Quais são os tipos de narrativas que a Bíblia traz? Vou citar alguns para você. O primeiro tipo é o tipo heróico. O que é uma narrativa do tipo heróico?
que contam as façanhas dos grandes heróis da Bíblia. Por exemplo, Abraão, Gideão, Davi, o apóstolo Paulo. Um outro tipo de narrativa é a narrativa trágica. É a história da decadência de alguém que começou bem, mas teve um fim muito triste, como por exemplo Sansão e Saul. Começaram bem na sua caminhada com Deus, mas acabaram caindo no final. Tem também o tipo epopeico, que é caracterizado por uma narrativa longa, com uma série de ações e acontecimentos sobre uma pessoa ou um grupo. Por exemplo, os acontecimentos ligados ao povo de Israel, enquanto este povo peregrinava durante os 40 anos lá no deserto rumo à terra prometida. Há também o tipo de narrativa romântica, conta uma história de amor, como por exemplo o livro de Ruth. O tipo de narrativa polêmica, que narra uma controvérsia em que há um ataque a alguém ou às suas convicções, como por exemplo as 10 pragas no Egito. Como o irmão e a irmã bem sabem, as pragas que Deus mandou sobre o Egito foi uma ação de Deus, um juízo de Deus sobre os deuses egípcios, inclusive sobre o faraó, que era considerado também um deus ali naquela nação, naquele país. Há também o tipo de narrativa satírica, que narra acontecimentos destinados a censurar ou ridicularizar os feitos ou os vícios de alguma pessoa, né? Por exemplo, o livro de Jonas mostra Deus convencendo Jonas, mostrando para Jonas como a atitude dele era uma atitude fora do padrão de Deus, fora do propósito de Deus, e era uma atitude até certo ponto imatura, infantil, né? Egoísta. Então Deus vai mostrar, por exemplo, que ele se compadecia de uma árvore que ele não tinha plantado, que nasceu num dia e morreu no outro, mas não se compadecia dos ninivitas, pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, espiritualmente ignorantes, que precisavam ouvir a palavra de Deus e serem salvas por esse Deus bondoso. Por que nós devemos usar então narrativas bíblicas, né? Vou dar aqui algumas razões para o uso das narrativas bíblicas. A primeira razão é que as narrativas bíblicas, elas alcançam pessoas de todas as idades e níveis culturais, desde a pessoa mais simples, que teve menos oportunidade de estudar, de se preparar, até as pessoas mais cultas. Todos podem ouvir uma história, uma narrativa, e aprender com essa história. Bom, um segundo motivo para nós usarmos as narrativas como texto para as nossas pregações é que é mais fácil para o pregador, para o estudante de teologia, para aquela pessoa interessada em pregar, é mais fácil estudar e interpretar uma história do que outros tipos de texto. E no decorrer do curso você vai ver como é simples a gente analisar uma história bíblica, né? É trabalhoso, mas não é difícil de fazer, você vai ver isso muito bem no decorrer do curso. O terceiro motivo é que a linguagem narrativa é uma linguagem mais fácil. Nem todas as pessoas são capazes de fazer um discurso, mas todas são capazes de contar uma história. Então, para pregar através de um texto narrativo se torna mais fácil também por isso. Nem todo mundo vai conseguir elaborar bem, né, um discurso, mas todas as pessoas são capazes de ouvir uma história e contar, estudar uma história e contar essa história para outras pessoas. Um outro bom motivo, uma outra boa razão para nós usarmos as narrativas bíblicas em nossas pregações é que as narrativas prendem a atenção dos ouvintes. Por quê? Porque todos gostam de ouvir histórias, não é verdade? Ainda mais no nosso contexto de sertão do Ceará, onde as pessoas ainda têm aquele costume de sentar nas calçadas no final de tarde, conversar, contar histórias, ouvir histórias. Todo mundo gosta de ouvir histórias, por isso o valor de nós usarmos as histórias bíblicas, as narrativas bíblicas na pregação da palavra de Deus. Um outro motivo é que as narrativas facilitam a compreensão dos ouvintes. Como nós já dissemos antes, é mais fácil você guardar na memória uma história bíblica, as lições tiradas de uma história, do que outros tipos de texto, outros tipos de pregação, ok?
O Senhor Jesus, ele utilizou abundantemente o método narrativo. Eu diria até que esse foi o método preferido de Jesus. Como é que eram as narrativas que Jesus contava? Ele contava as parábolas. Parábolas são histórias que trazem uma comparação com coisas do cotidiano, histórias que se utilizam de coisas do cotidiano das pessoas para trazer uma lição espiritual para a vida dessas pessoas, ok? Além de Jesus, a gente vai ver um outro exemplo na Bíblia de uma pessoa que usou narrativa para pregar a palavra de Deus. Foi Estevão. Estevão, quando foi fazer a sua defesa diante dos seus acusadores, né, aqueles que iriam posteriormente apedrejá-lo até a morte, ele fez uma grande narrativa, trazendo lá do início da Bíblia até chegar em Jesus, mostrando que Jesus era o Cristo, era o Salvador prometido por Deus. Ok? Muito bem, então até aqui tudo bem? Você tem acompanhado, conseguiu captar bem a importância das narrativas, o que são narrativas bíblicas, os tipos de narrativa. Então vamos agora continuar aqui nas nossas informações, nosso curso de narrativas bíblicas. Eu quero falar com você agora sobre alguns métodos para comunicar usando narrativas bíblicas. O que é que a gente vai efetivamente aprender nesse nosso curso? Bom, nós vamos aprender a como dar estudo bíblico utilizando narrativas bíblicas, como elaborar um estudo bíblico utilizando narrativas bíblicas. E esses estudos bíblicos, eles são baseados em perguntas. Então, durante o nosso curso, a gente vai aprender a escolher as melhores perguntas para fazer as pessoas que ouviram a narrativa refletirem sobre aquela narrativa e chegarem às lições que nós entendemos que Deus quer que elas aprendam. Então nós vamos aprender aqui a como dar um estudo bíblico através de uma história da Bíblia, através de uma narrativa bíblica. E nós vamos aprender também a pregar mesmo, a analisar o texto, construir o esboço do sermão, escrever o esboço do sermão e depois pregar esse sermão. E aí, quando nós falamos de pregação, utilizando narrativas bíblicas, nós temos aqui dois métodos principais dentro desse grande método que é o método de narrativas, dois métodos para você pregar, para você fazer e pregar o seu sermão. Primeiro é o narração com pregação depois, onde você conta a história bíblica ao chegar ao púlpito diante da igreja. Você conta a história bíblica e depois você vai pregar sobre aquela história bíblica. E o segundo método que a gente vai aprender aqui de pregação é o narração com pregação intercalada, onde você chega ao púlpito diante da igreja, aí você conta a história bíblica, a narrativa bíblica até um determinado ponto, onde você já determinou nos seus estudos que iria tirar uma lição, iria aplicar essa lição à vida da igreja. Depois que você aplica a lição, você volta a contar a narrativa de onde você parou, para no ponto onde você determinou tirar a segunda lição, e aí faz a mesma coisa com quantas lições você tiver preparado para a igreja, para o seu público ali naquele dia, ok? Então nós vamos, na área de pregação, a gente vai aprender esses dois, o narração com pregação depois e o narração com pregação intercalada. Além dos dois métodos de pregação, nós vamos aprender como dar um estudo bíblico usando narrativa através de perguntas, né? Conversando com as pessoas através daquela narrativa que a gente contou, ok? Muito bem. Quando você vai preparar um sermão ou mesmo um estudo bíblico através de narrativas, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a narrativa bíblica. Você tem que sentar para estudar. Você tem que sentar para estudar o texto bíblico, a história bíblica, né? Narrativa bíblica que você vai pregar. Então agora eu vou passar para você o passo a passo na análise de uma narrativa bíblica. Como você vai analisar, estudar, espremer aquela história bíblica que você vai pregar, aquela narrativa bíblica que você vai usar para pregar ou para dar
no estudo bíblico. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa fazer, primeiro passo na hora de você analisar uma narrativa bíblica, você precisa orar. Você precisa ter vida de oração, você precisa chegar diante de Deus admitindo a sua limitação, a sua incapacidade de entender o texto sozinho, e precisa pedir que o Espírito Santo de Deus lhe ajude e lhe ilumine na compreensão daquela narrativa bíblica, ok? Um sermão, um bom sermão, ele sempre é feito de joelhos, sempre é feito na presença de Deus em oração. Sermões que são feitos sem oração, ao invés de edificar a igreja, vão destruir a igreja. Porque sermões feitos sem oração, normalmente são palavras do pregador. Mas os sermões que são construídos de joelhos, em oração diante de Deus, são palavras de Deus para o povo. Então é isso que você tem que buscar. Falar aquilo que Deus deseja que o povo escute. Não falar o que você acha que a igreja precisa ouvir. Então o primeiro passo é a oração. E depois, qual o segundo passo? O que é que você tem que fazer quando você estiver estudando a narrativa? Ler. Você precisa ler, reler e ler quantas vezes você puder. É muito importante conhecer bem a história bíblica que será contada. Por isso é imprescindível ler e reler o máximo possível as narrativas antes de contá-las. Também será bastante útil para você utilizar várias traduções diferentes. Você lê primeiro na NVI, depois você lê na Almeida Revista e Corrigida, depois você lê na Nova Almeida Atualizada, depois você lê na tradução na linguagem de hoje. Enfim, existem várias traduções hoje, várias versões, e o ideal é que você leia em versões diferentes, ok? Quanto mais você lê o texto e quanto mais você lê em versões diferentes, melhor para você. Uma dica, você tem várias versões da Bíblia hoje em dia no seu aparelho celular. Você baixa lá um aplicativo chamado YouVersion, e esse aplicativo tem várias versões da Bíblia, vão te ajudar bastante no estudo da sua narrativa. Então você tem que orar muito, e depois você tem que ler muito, muitas vezes, várias vezes, e em várias versões diferentes. Depois, qual é o próximo passo para o estudo de uma narrativa, a análise de uma narrativa? Bom, depois de orar e ler bastante, você precisa identificar a estrutura da narrativa. E a estrutura de uma narrativa tem os seguintes elementos. Primeira coisa, o contexto. Você precisa considerar o contexto daquela narrativa. Contexto são os fatos que aconteceram antes e depois da narrativa em questão. Considerar o contexto ajudará a estabelecer a situação no início da narrativa e funcionará como introdução para os ouvintes no momento em que o sermão ou o estudo bíblico serão ministrados. Então o contexto é o que vem um pouco antes, o que vem depois da narrativa que você vai contar, ok? Bom, nós costumamos dizer em teologia que o contexto de um versículo é uma perícope, um parágrafo. O contexto do parágrafo é o capítulo que aquele parágrafo está inserido. O contexto do capítulo é o livro. E o contexto do livro é a Bíblia como um todo. Então você precisa entender bem o contexto da narrativa para que você compreenda aquela narrativa e mais, para que você seja fiel na hora de tirar as lições bíblicas para os seus ouvintes, para a igreja onde você vai pregar. Quando eu prego narrativas bíblicas, eu utilizo o contexto como uma introdução. É mais ou menos como quando a gente assiste uma série, e aí antes de começar o capítulo do dia que você vai assistir, aquela série ela faz uma recapitulação, ela faz um resumo do capítulo anterior para depois entrar naquele capítulo. Quando eu vou pregar narrativas bíblicas, normalmente eu faço assim, faço um resumo do capítulo anterior, dos textos anteriormente imediatos, para poder entrar na narração da história bíblica que eu vou querer compartilhar, ok? Então, na estrutura de uma narrativa, você precisa identificar primeiro qual é o contexto daquela narrativa. Depois, o que você tem que identificar? Você deve determinar
pessoas-chave. Quem são as pessoas principais daquela narrativa? Por exemplo, na narrativa entre Jesus, que acontece entre Jesus e a mulher samaritana, quem são as pessoas principais naquela narrativa? Jesus e a mulher samaritana. A pessoa-chave é o personagem principal, ou os personagens principais daquela narrativa. E é muito importante que você identifique, porque isso vai te ajudar depois a tirar boas lições para levar para o seu público. Depois de identificar as pessoas-chave, você deve determinar o lugar-chave. Aonde a narrativa acontece, qual é o cenário, qual é a cidade. O texto fala em qual cidade acontece aquela história, em qual país, qual nação acontece aquela história. É o lugar-chave. Voltando de novo ao exemplo da história de Jesus e a samaritana, aquela narrativa acontece em Samaria, numa cidade chamada Sicá. Jesus e a mulher estão conversando à beira do poço de Jacó. Quando a gente vai tirar as lições dessa narrativa, saber o lugar onde a narrativa acontece, vai nos ajudar muito a tirar lições. Por exemplo, no caso de Jesus e a samaritana, os judeus, Jesus era um judeu, não se davam com os samaritanos. Jesus estava saindo do sul de Israel, a Judéia, e indo em direção à Galiléia, querendo fugir da oposição dos fariseus ali na Judéia. Todo judeu, quando fazia essa viagem do sul para o norte de Israel, ele evitava passar em Samaria. Samaria ficava na região central de Israel. Então, o que um judeu comum fazia? Ele atravessava o Rio Jordão, ia pela região de Decápolis e Pérea, depois chegava até Tetrarquia de Filipe, e de Tetrarquia de Filipe ele ia para a Galiléia. No caso, Jesus fez diferente. Ele, ao invés de dar essa volta toda, e os judeus faziam isso só para não pisarem na terra dos samaritanos, eles tinham essa rixa, para não dar essa volta toda, ao invés de dar a volta toda, melhor dizendo, Jesus passou por dentro de Samaria. Então Jesus rompeu ali um preconceito, e Jesus mostrou amor por aquela pessoa, por aquela mulher. Ele quebrou vários paradigmas. Então, na hora de tirar as lições, saber disso vai fazer toda a diferença para você. Saber o local-chave vai te ajudar muito na hora de tirar boas lições para os seus ouvintes. Então, determine o lugar-chave. Depois que você determinou o lugar-chave, o que é que você deve fazer? Determinar as repetições-chave. Na narrativa que você está estudando para pregar depois, existem palavras que se repetem, ideias que se repetem. Acontecimentos numa narrativa muitas vezes são ligados por palavras, temas, fatos ou ideias que são repetidos com as mesmas palavras ou com pouca variação. Repetições são feitas para enfatizar verdades, ou para construir um clímax, ou para expressar emoções. Então, na hora de estudar o texto bíblico, a narrativa bíblica, preste bastante atenção nas repetições-chave. Ok? Muito bem. Você já determinou o contexto, já estudou o contexto, você já determinou as pessoas-chave, você já determinou o lugar-chave, você já determinou as repetições-chave da narrativa. Qual o próximo passo? Determinar os sentimentos-chave. As narrativas estão cheias de emoções, atitudes e sentimentos que devem ser manifestos pelo narrador quando ele contar a narrativa. Por isso é necessário identificá-los. Imagine só, você está contando a narrativa e aí a emoção que está permeando aquela história bíblica é tristeza. E aí na hora que você vai contar a narrativa, você não expressa tristeza, você fala aquilo de maneira alegre, ou o contrário. Na narrativa tem ali um momento de alegria, e aí você vai falar naquele momento, narrar a história com a entonação triste. Então é muito importante você prestar atenção aos sentimentos-chave daquela narrativa, ok? Depois que você determina os sentimentos-chave da narrativa, é hora então de você determinar, você procurar ali na história bíblica qual é o problema-chave. O problema-chave é o episódio que desencadeia todos os outros acontecimentos da narrativa.
Esse problema-chave pode ser uma inimizade, ordem recebida, contraposição, conflitos, tirania, a opressão, contradição, injustiça, tentação, perigo, fome, necessidade não alcançada. Então você vai procurar ali na narrativa o que é que gera a narrativa em questão, qual é o fato ali que vai desencadear os outros acontecimentos daquela história bíblica. Voltando ao exemplo de Jesus e a samaritana, o que desencadeia aquela narrativa é o fato de, na Judéia, os fariseus e escribas já estarem procurando perseguir Jesus. Jesus queria evitar essa perseguição, então ele sai ali da Judéia rumo à Galiléia. Ele sai do sul de Israel rumo ao norte de Israel, e ele então passa pela Samaria e encontra com aquela mulher conhecida como a mulher samaritana, ok? Muito bem, pastor, eu já identifiquei aqui o problema-chave da narrativa. E o que é que eu devo fazer agora? Bom, depois que você identifica o problema-chave da narrativa, você deve observar os pontos de referência em sequência narrada. O que é isso? O que é que são os pontos de referência em sequência narrada? É o resumo, o seu resumo da história bíblica. Você vai resumir toda a narrativa em grupos de versículos, né, que contam partes da história. Para que isso? Os pontos de referência na sequência narrada, esse resumo da narrativa bíblica em suas palavras, vai ajudar você primeiro a fixar a ordem em que acontecem os eventos da narrativa, e vai ajudar você na hora de contar a narrativa a não se perder, a não sair ali da sequência, não sair daquela ordem da narrativa, ok? Bom, só um exemplo aqui. Jesus é samaritano, novamente. Então, vamos imaginar que lá no versículo 1 de João, capítulo 4, o texto diz que os escribas e fariseus estavam procurando perseguir Jesus, então Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia. Isso está no versículo 1 e 2. Pronto, eu resumi assim essa parte da história, certo? Então eu continuo escrevendo os pontos de referência da sequência narrada. Jesus foi para a Galiléia e ele achou por bem passar em Samaria. Está lá dos versículos 5 a 6. Irmãos, eu não estou dizendo que está nesses versículos não. Estou aqui só dando um exemplo para você como é que você vai agrupar esses grupos de versículos. Esses grupos de versículos vão contar, cada um deles, uma parte da história, a sequência da história. Então, depois que você faz esse resumo, colocando de lado os versículos onde estão os acontecimentos que você vai narrar, depois que você faz esse resumo da narrativa bíblica, que são os pontos de referência na sequência narrada, então você vai observar a última coisa da análise. O que é o último elemento da análise de narrativa? É a situação final. Como a narrativa termina. Como é que a história termina? Aquela história bíblica que você contou, termina como? A história de Jesus e a samaritana termina com a conversão da mulher. Ela vai até a cidade e compartilha com os homens daquela cidade que ela tinha encontrado o Salvador, o Messias. Pronto, essa é a situação final. Você lembra que teve um problema inicial? É o fato que desencadeia todos os acontecimentos da história, da narrativa. Se houve um problema inicial, então tem que haver na narrativa bíblica uma situação final. É assim que termina então a análise da sua narrativa, ok? Bom, na sua apostila, na página de número 8, eu coloquei aí um exemplo de uma análise de uma narrativa bíblica, ok? O exemplo é a história de Jesus e Nicodemos, que está em João 3, do 1 ao 16. Então você vai olhar para esse exemplo e você vai fazer a análise de uma narrativa bíblica. Qual é a análise, qual a narrativa bíblica que você vai analisar? Vou te dar o texto aqui. Você vai analisar a narrativa que conta a história de Jesus e a samaritana. Essa narrativa bíblica está no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1, você vai até o versículo 30.
Então, João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30, tá bom? Essa é a narrativa que você vai analisar. Então, você vai ler, reler e reler essa narrativa. Depois você vai encontrar o contexto dela, escrever o contexto, qual é o contexto da narrativa. Você vai identificar as pessoas-chave. Você vai identificar o lugar-chave, os sentimentos-chave, o problema inicial. E depois você vai escrever os pontos de referência na sequência narrada, que são o resumo da narrativa bíblica que você vai contar. E depois você vai definir a situação final, ok? Não esquece, na tua apostila, página 8, tem um exemplo de uma análise prontinha. Você vai seguir esse modelo aí, ok? Muito bem, bom trabalho, que Deus te abençoe. E a gente se vê então na próxima aula, no nosso curso Como Pregar Mensagens Bíblicas, módulo 1, Narrativas Bíblicas. Que Deus lhe abençoe.